E... Olá, você está no podcast Psicologia 360. Aqui nós debatemos e esclarecemos assuntos relacionados com a psicologia moderna e lucrativa. Também estamos no Instagram, no @Psicologia 360, com 2 underlines no final. E você também poderá assistir esse episódio em nosso canal no YouTube, que também tem o mesmo nome, Psicologia 360. E o nosso tema de hoje é: o paciente é sempre cliente? E como que isso pode te ajudar? Isso vai te ajudar a identificar pontos de melhoria na forma como tu tem atendido hoje os teus pacientes e também na forma como tu tem pensado a relação com os teus pacientes e também com os teus clientes. Mas vamos dizer agora quem está por trás aqui do Psicologia 360. Eu sou a Laura Potrick, eu sou psicóloga, eu atuo com os transtornos de ansiedade através da abordagem cognitivo-comportamental. E, além disso, ajudo colegas psicólogos e psicólogas a viver uma forma mais sustentável e equilibrada da psicologia. E a minha expectativa para o nosso episódio de hoje é que a gente consiga ter uma definição e uns insights aí de como lidar com os nossos clientes. Legal. E eu sou o Fábio, já sou empreendedor há mais de 10 anos, já criei 2 empresas do zero. Nos últimos anos, meu único foco é ajudar psicólogos e psicólogas a crescer e a olhar para a sua vocação como um negócio. A minha expectativa para o nosso episódio de hoje é que tu comece a perceber que o centro da relação deve ser sempre o cliente. E aí a gente vai começar falando, né, Laura, um pouco sobre a forma mesmo como os profissionais se colocam, né? Como que eles, que nomenclatura que eles utilizam, porque a gente ouve muito paciente, né? E não tá errado, claro, né? Não tá errado, mas eu acho que toda vez que a gente se direciona, né, pro indivíduo, né, que está recebendo atendimento na terapia como paciente, talvez isso desconsidere algumas coisas na relação, né, que também é um pouco comercial. E acho que isso é bacana de falar, né? Até por isso que a gente colocou o título ali do... Será que o paciente, né, é sempre cliente? Então, vamos falar um pouco mais sobre a diferença, né? Posso chamar de cliente, posso chamar de paciente, é tudo a mesma coisa e assim por diante. É isso aí. Quando a gente fala em paciente, né, a gente está falando de um indivíduo que está mais passivo na relação, né, de um indivíduo onde recebe muito mais do que interage. E dentro, principalmente, da psicologia cognitivo-comportamental, a gente tem uma troca. Eu, inclusive, gosto de trazer para os meus clientes a informação de que, a partir daquele momento, nós estamos entrando num projeto Fábio, num projeto João, num projeto Maria, onde cada um tem o seu papel. Eu, Laura, no papel de psicóloga, vou ter as minhas atuações e Fábio, no seu papel de cliente, de paciente, vai ter as suas obrigações e participações, é o seu papel. A gente ainda usa muito o termo paciente, não mais como esse significado de alguém sem envolvimento, sem interação, né? Muito mais por uma questão de herança, de todo um histórico que a gente traz da área da saúde e tudo mais, né? Mas aqui, para nós, pensando como negócio, pensando como donos do nosso negócio, a gente precisa ter clareza de enxergar este paciente, se a gente for usar essa nomenclatura, como um cliente, como alguém que tem expectativas, como alguém que já sabe o que espera dessa relação, né? Não é mais alguém tão ignorante no quesito não conhecer o que é terapia, o que é a relação com um psicólogo, né? Então, aí eu acho que a gente pode pensar no termo cliente, que daí talvez o Fábio possa falar sobre o que é o cliente, né? Quem é o cliente? Eu acho que tem sempre... para o mesmo indivíduo tem diferentes momentos, dá para se dizer assim, né? Talvez no momento em que tu esteja te comunicando com ele para informar um valor de reajuste, ele precise ser colocado ali numa posição de cliente, né? Que é aquela pessoa que vai, por exemplo, analisar, poxa, está reajustando? Quanto que está reajustando, né? Qual que é o impacto disso no meu orçamento mensal? Por que está reajustando? De fato, é só uma questão de preço ou também estou percebendo valor nisso? Então, durante o processo durante a terapia, né, tem um momento em que a gente está falando ali de
psicóloga-paciente, certamente, né, que é no momento mais puro ali mesmo, da técnica, do acolhimento, de ouvir, de aplicar alguma técnica específica e assim por diante. Só que em momentos paralelos, que é quando tu está te apresentando, por exemplo, para aquele cliente, aí entra a palavra cliente, quando tu está, por exemplo, comunicando um reajuste, quando tu está procurando dar uma experiência melhor para ele, ou uma situação, né, Laura, que também aconteceu conosco também essa semana, né, que vamos até falar aqui, né, para dar um exemplo do que é. Aqui nós temos um grupo de supervisão de negócios, né, que é a supervisão de negócios em psicologia, e dentro desse produto, né, que as pessoas que estão lá dentro pagaram, são os nossos clientes, a gente traz a gente produz um material ao vivo que os membros da supervisão podem participar, e a gente também grava esse encontro para as pessoas que não conseguiram participar, para que elas possam assistir, tirar insights e depois interagir lá no nosso grupo do WhatsApp. O que ocorreu, né? Durante o processo da supervisão, dá para dizer que a gente tem ali não pacientes, né, mas que a gente tem ali psicólogos, profissionais da psicologia, absorvendo um conhecimento específico, ali tem uma coisa mais técnica. Só que a partir do momento que, por exemplo, uma das profissionais não conseguiu participar, foi recorrer à gravação, e nós descobrimos, através dela, né, no feedback dela, que a gravação estava com um problema técnico, que somente o meu áudio saiu, o áudio dos participantes, ou seja, o valor daquele material ali, que era a interação, acabou não sendo entregue, a gente parou tudo, saiu a Laura, psicóloga, saiu o Fábio, né, empreendedor, e falamos, temos que resolver o problema dessa cliente. Agora ela se tornou uma cliente, alguém que pagou e não recebeu. Como que a gente vai fazer? Então, rapidamente, a gente abriu uma exceção e fez uma sessão individual com ela, de mentoria, onde eu trouxe os mesmos pontos da conversa, fizemos um plus ali, porque aí eu fiz um trabalho mais ajustado para a realidade dela, não teve a interação, mas teve a personalização. Então, ali a gente olhou para ela como cliente. E aí, tu pode falar também no dia a dia também, né, Laura, que tem várias situações que dá para olhar para o paciente como cliente, né, e se colocar no lugar também, porque vocês, né, os psicólogos que entregam esse serviço também são clientes em outras circunstâncias, né? Eu acho que tem uma situação que todos nós psicólogos vivenciamos, que é a alteração de agenda. Quando o cliente precisa, quando ele precisa ajustar a agenda e quando a gente precisa ajustar a agenda, né? Pode acontecer de uma situação, por exemplo, quando o Pedro nasceu, né? Foi um parto natural, então, assim, acordei com a bolsa rompeu e vai para o hospital e não consegui mais atender a partir daquele dia porque ele nasceu. Como que eu faço para... Claro, depois eu não voltei a atender logo em seguida, mas podia ter sido, sei lá, uma situação que furou o pneu do carro e a gente fica na rua mais tempo do que imaginou, ou a gente acordou indisposto e não vai poder atender naquele dia, acordou sem voz, acordou, sei lá, com qualquer coisa, conjuntivite, sei lá. O que a gente vai fazer para repor essa sessão? Como que a gente faz esse acordo com o nosso cliente, né? A gente já precisa prever isso lá nas primeiras sessões, porque nós somos seres humanos, a gente também vai bater o minguinho no móvel do armário, o minguinho vai inchar, vai ir para o hospital, vai ver que, sei lá, quebrou um osso e tem que ficar um dia fora. Então, pensar no cliente nesse quesito é muito importante, né? Qual é a responsabilidade que a gente tem com ele? O que a gente pode dar de bônus nesse caso? Qual é a interação? Como que a gente se comunica com esse cliente, né? Tem alguns psicólogos, por exemplo, que têm secretária e não passam o seu telefone pessoal para cliente nenhum. Então, o contato é na sessão, eu vou te atender aqui. Enquanto a gente está em sessão, eu sou 100%, né, teu aqui, mas depois fala com a minha secretária e não há interação entre sessões. É um combinado. Ou seja, se tem algum tipo de remarcação, enfim, tudo é a secretária que faz. Será que o bônus dessa pessoa, quando ela tem que remarcar por alguma questão dela, não pode ser, bom, então eu abro uma exceção e por um mês a gente pode ter trocas entre sessões? Pode ser.
A profissional que tem interações entre sessões, né? Que tudo é com ela, assim, então já tem trocas ali pelo WhatsApp ao longo da semana, de dúvidas ou de mesmo questões de agenda, enfim, qual é o bônus que pode ser dado para esse cliente quando a gente falha em algum quesito que está muito bem marcado, né? Principalmente essa questão do horário, da agenda e tudo mais. Ou como que a gente vai combinar? Será que eu vou dar um desconto na sessão? Será que a sessão que eu falto, então eu cobro menos? E a sessão que a pessoa falta, depois de... Se ela não me avisa num período X, eu cobro igual ou eu cobro metade, enfim. Então, só que todas essas combinações, a gente só vai conseguir estar atento ao cliente, a gente só vai conseguir ter esse foco no cliente se a gente faz a combinação lá no início. Porque se eu não combino nada, na hora que dá essa quebra de combinado, né? Ou essa quebra de expectativa, muitas vezes, eu tenho que combinar. Então, além de lidar com o que aconteceu, com o inesperado, ou com o erro técnico, né? No nosso caso, como foi, eu tenho que fazer uma nova combinação com aquela pessoa. Então, se a gente tem lá o nosso contrato inicial que já prevê isso, a gente já consegue lidar com isso de uma outra maneira, né? Porque o cliente sabe o que esperar. Muitas vezes ele já fez terapia com outros profissionais. Muitas vezes ele tem psicólogos por perto, ele tem profissionais com quem ele se aconselha, né? Então, esse é um ponto. E tem um outro... Claro. Eu vou falar, depois eu te passo. Tem um outro aspecto que é o seguinte: quando o paciente quer cancelar o tratamento, né? Ele não quer mais se tratar com a gente. E aí, esse é um ponto que eu vivi 2 situações entre ontem, domingo, e hoje, segunda, né? Para quem não sabe, nós gravamos esses episódios nas segundas pela manhã. Então, o que acontece? Nesse final de semana, uma amiga me procurou me pedindo ajuda em como ela poderia se comunicar com o terapeuta dela, avisando ele que ela não seguiria o tratamento com ele. Ela decidiu que ela vai seguir o tratamento dela com outro profissional. E aí eu ajudei ela, enfim, como conduzir tudo isso. Ela escolheu mandar uma mensagem, um WhatsApp para ele, porque as sessões são nas terças-feiras dela, porque ele tem agenda concorrida, fila de espera e tal, então ela achou por bem já avisar ele que ela não vai mais continuar e ele poder dizer para ela se ele queria fazer a última sessão, ou se ele então já ia dar andamento com outra pessoa da fila, ou enfim. Só que qual era o ponto dela, assim? Eu já tentei encerrar o tratamento com ele outra vez e ele me segurou. Na nossa profissão, a gente sabe que muitas vezes o paciente precisa seguir em tratamento. Não é o ideal ele parar o tratamento naquele momento. Mas a gente precisa lembrar que o paciente tem a sua autonomia e que o paciente tem... o seu entendimento, que muitas vezes ele não quer nos dizer que ele não quer mais se tratar com a gente, como é o caso dessa minha amiga, que ele quer se tratar com outra pessoa. Tá no direito dele, tá tudo certo. E que bom que ele quer seguir o tratamento dele e tá abrindo espaço para vir algum cliente que tenha mais afinidade com a gente, que a gente vai conseguir ajudar mais, etc. Muito bem, essa foi a conduta dela. O que esse psicólogo pediu? Não, vamos fazer uma sessão de encerramento. E aí, o que eu disse para ela? Há uma grande chance de ele fazer o que ele já fez outras vezes, querer te manter. E aí, vamos pensar juntas o que tu vai dizer para ele, como é que tu vai conduzir e tal, e talvez tu tenha que abrir para ele que tu não quer mais seguir com ele, que tu vai seguir teu tratamento com outro profissional. Hoje de manhã, 6h30 da manhã, meu primeiro horário, começa a sessão com o meu paciente. O que ele me diz? Laura, vou parar o tratamento. E eu pensei, ai, gente, como o universo como é a vida, né? Sim. Qual é a minha conduta quando as pessoas me dizem que querem parar? Eu sigo 2 caminhos. Eu falo, olha, sugiro você não parar o seu tratamento por isso, isso, isso e isso. Esses pontos aqui a gente ainda não alcançou. Então, se você não quer continuar comigo, beleza, mas busque alguém
porque você não pode deixar de lado estes aspectos do seu tratamento. E também conduzo dizendo, olha, vamos ajustar qual é a demanda, é por dinheiro, é por afinidade, é por mim, é pelo seu tempo, né? Porque você está com outras prioridades. Eu, claro, tento negociar pensando aí num cliente, sem deixar de lado a nossa técnica, né? Esse paciente já me veio com todas as informações, né? Já veio me dizendo tudo e a minha conduta foi: show, até aqui a gente avançou em tais aspectos, fica ainda tais situações para a gente avançar. A hora que tu quiseres, eu vou estar à tua disposição, sabe como me achar, obrigada pela... Claro, né? Não nessa praticidade tão direta assim, né? Mas fiz também um encerramento com ele e cancelamos o tratamento a partir de hoje. Esse horário está em aberto, né? Mas, principalmente, esse paciente está se sentindo atendido na sua demanda e respeitado, principalmente. Ele me trouxe os motivos pelo qual ele não quer seguir, foi uma conversa, né? Então, eu acho que aí também entra muito do nosso papel de olhar esse paciente como cliente, de deixar ele com informações suficientes para tomar a decisão dele, baseado no que ele já sabe a respeito dele, e não deixar aberto e não conduzir para que ele se sinta preso, né, no tratamento com a gente, assim como é o caso desse colega com a minha amiga. Tem jeito certo e errado? Tem. Dependendo da abordagem que a gente utiliza, também tem outras orientações técnicas para a gente seguir, né? Eu estou trazendo do ponto de vista também da psicologia cognitivo-comportamental. Mas a chance da pessoa voltar a se tratar com a gente, se o caso não é o vínculo ou a relação terapeuta-paciente, é muito maior quando a gente respeita o nosso cliente, né? Quando a gente deixa a pessoa à vontade, assim. Então, me parece que essas são algumas formas aí de a gente conduzir, né, com os nossos clientes. Sim. Tem uma coisa que sempre que a gente fala em cliente, né, primeiro que existe uma tendência muito grande, já há muitos anos, né, que é a experiência, né, a preocupação com a experiência do paciente, do cliente nesse caso, né, e o cliente como centro do negócio. Então, até a gente trocou no nosso grupo ali interno, né, que foque mais no cliente do que no negócio, né, uma frase ali que eu compartilhei também. Por que isso, né? Porque o comportamento de consumo, e não é diferente para quem consome terapia, ele muda. O consumidor, ele muda. Ele muda porque ele tem mais acesso, ele muda porque tem mais informação sobre transtornos, problemas mentais. Então, a pessoa consegue, talvez, isso tem sempre os dois lados, né? O acesso à informação, ele é muito bom, mas também rola muito autodiagnóstico, essas coisas atrapalhar. Assim. Mas inegavelmente, o trabalho que ainda está começando e que ainda tem muito campo para crescer, que é um pouco de psicoeducação, ele faz com que o cliente, com que o paciente se torne mais cliente e consiga decidir melhor o que ele quer, o que ele valoriza e tudo mais. E não é muito complexo, porque assim, todo paciente é cliente, ponto final. E todo cliente gosta de ser ouvido. Todo cliente gosta de pontualidade. Todo cliente gosta de agilidade. Todo cliente é só... Tudo isso que eu estou colocando na terceira pessoa, todo cliente, é só tu fazer a volta e parar em ti, né? Tu gosta de alguém que te diga assim, dia 30 tu receba no teu WhatsApp um QR Code com o código do Pix, um boleto e outra coisa, dizendo assim, ó, tá aqui, são essas sessões, tipo, pronto, deu agilidade, tá pronto, tá resolvido, já me cobrou, é isso que eu quero. Tu gosta quando tu entra na sala ou quando tu clica no link e a profissional já tá lá te esperando? Gosta. Então, tudo isso que tu, como cliente, tu, profissional da psicologia, gosta, teu paciente também gosta. Eu gosto sempre de trazer um caso, Laura, que eu sempre fui muito indignado, assim, com essa coisa de cliente, né? Eu sou um cliente exigente, de fato, né? E eu lembro que uma vez, há muitos anos atrás, né? Eu marquei um oftalmologista, se eu não estou enganado. Era no mesmo prédio da empresa que eu trabalhava e eu estava com muita coisa para fazer. Eu estava realmente muito atarefado, com muita coisa importante na minha mão e o meu dia estava caótico. E aí eu
subi, e aí era, tipo, no terceiro andar, a empresa era no 10º. Falei, vou ali no médico, né? Vou sair, tipo, 10 minutos antes, porque é só o tempo de pegar o elevador e tal. Peguei o elevador, cheguei. Quando eu cheguei, o médico não estava pronto, e não estava pronto, e não sei o quê, e não acontecia, e não fazia, e não sei o quê. E eu perguntei, olha, preciso saber se vai demorar e tal. Eu fiquei 10 minutos a mais, tipo assim, era 5 da tarde, eu fui embora do consultório às 5h10, e eu falei, olha só, esse aqui é o meu celular, tá? O número do meu celular. Por sorte, eu trabalho aqui no prédio, eu trabalho aqui no 10º andar. Quando ele liberar, me liga e eu venho aqui atender. Só que eu não acho respeitoso, por exemplo, da mesma forma que eu tô deixando outras pessoas na mão, estando aqui, né? Ele fica ali. Aí tem várias coisas. Pode ter atrasado a primeira consulta, teve um caso mais complexo que se estendeu. Tudo certo, não tem problema, tá? Não tô... Só que no geral, a responsabilidade dos médicos, principalmente no presencial, assim, tu percebe que não é tão grande. Eu consultei na semana passada aqui em Portugal um endocrinologista, demorou 40 minutos a consulta, e a recepcionista falou assim, que ele tá com dificuldade para achar lugar para estacionar. Falei, eu pensei comigo, não falei, né? Eu disse, pois é, eu também vim de carro, e eu também tive dificuldade para estacionar. Só que tá chovendo, e eu saí antes, eu cheguei no horário, entendeu? Então, tipo assim, a dificuldade que ele tem, eu também tive. Então, assim, isso foi uma coisa que eu sempre falei. Por quê? Porque eu sou cliente, cara. Eu sou cliente. Tu não pode deixar rasgar o tempo, desvalorizar o tempo de uma pessoa ali sentado, parado, o mundo girando, pessoas dependendo Mesmo que tu tenha cliente de sobra. Mesmo. Isso Né? não Mesmo que tu tenha justifica. uma Nada lista justifica. espera, nada justifica, porque tu tá fazendo a tua imagem, né, Fábio? Assim, Claro. As pessoas vão indicar esse oftalmologista ou esse endocrinologista, não só, ou qualquer outro profissional, né? Não só pelas nossas capacidades técnicas, pelo resultado que a gente entrega, mas também por esses pontos que tu está trazendo. Com certeza. Eu nem trouxe exemplo disso, eu nem falei disso na psicologia, porque para mim isso é o básico, né? Claro. Cumprir horário, se comunicar com o cliente, avisar, vou me atrasar. Ou caso tenha uma secretária, né? Secretária avisar, ela vai se atrasar e tal. Antes, não na hora que tá. Então, se eu sei que eu vou me atrasar, eu já mando mensagem na hora que eu me liguei que eu vou me atrasar. E eu me atraso no máximo 5 minutos. Sim. O digital tem um pouco disso que facilita, né? Que fica os blocos mais exatos, assim. Exato. Mas tu falou uma coisa interessante também, pegando o gancho do que a gente falou, tudo vai da forma como tu reage também, porque ninguém consegue controlar. Por exemplo, esse médico aí que eu falei, eu não sei o que se passou para aquele atraso ser gerado, tá? Portanto, eu não posso julgar. Só que quando eu entrei nessa consulta, porque a mulher me ligou, ela resistiu, ela falou, não, mas eu não posso. Eu falei, bom, então desmarca. Não, mas então me liga. Das duas, uma, eu não vou ficar aqui parado. Desmarca ou me liga. Aí ela me ligou. Aí eu desci correndo, cheguei lá. Quando eu entrei na consulta, ele não pediu desculpa pelo atraso. Então, assim, tudo pode acontecer. Pode acontecer um atraso de 1h30. Eu posso simplesmente não conectar no Zoom e tu ficar ali 20 minutos e fechar a sala e falar, poxa vida, ela nem me mandou nada. Por quê? Porque, sei lá, me roubaram o celular, foi assaltado. Então, tudo pode acontecer. Só que tudo vai também da forma como tu reage e como tu conserta. Tu imagina se esse médico tivesse dito, cara, a minha recepcionista ali comentou que tu ficou um pouco chateado, eu queria te pedir desculpas, te dizer que bom que tu manteve a consulta, tá? Que tu encontrou uma solução, que bom que tu encontrou uma solução, pena que não foi a gente que propôs uma solução, mas eu quero te pedir desculpas e dizer que bom que tu estava aqui no prédio que a gente conseguiu se ver. Então, desculpa por isso, vamos começar aqui a nossa consulta e tal, sabe? Então, no teu caso, por exemplo, Laura, que nem tu estava citando, se eventualmente tu te atrasar mais de 5, 10 minutos, tu pode mandar uma mensagem para a pessoa e falar, quer remarcar? Para quando? Tá, não sei o quê. Ou tu pode dizer, não vou mandar mensagem, quem pisou na bola fui eu vou ligar, ponto, já começa por aí. Liga, uma coisa muito mais pessoal e tudo mais, muito mais de interação ali, diz, oi, tudo bom? Desculpa estar ligando. É que eu não quis mandar assim por mensagem, porque eu não gosto de me atrasar. Aconteceu, eu tive um imprevisto aqui com meu filho, e aí conduz, porque a pessoa vai ver que tu tratou aquilo diferente. Agora, se tu diz, desculpa o atraso, vamos remarcar para amanhã, ela vai dizer, isso deve acontecer toda hora, ela deve fazer isso com todo mundo, ela não valoriza o cliente dela. Então, isso é bem importante também. Os imprevistos vão acontecer, como que tu está preparada
para reagir a isso fora do padrão, né? De forma mais acolhedora, né? Digamos assim. Isso, exatamente. E todos esses pontos que tu está trazendo são pequenos, mas fazem toda a diferença na relação, né? Porque quando a gente não se desculpa ou quando a gente não coloca a situação para ser falada, passa uma arrogância, passa uma prepotência, passa um desrespeito, né? Quem é que quer se tratar da sua intimidade, das suas coisas mais difíceis de vida, que são os nossos clientes, né? Eles trazem essas demandas mais íntimas, às vezes tem assunto que eles não falam com mais ninguém além da gente, com uma pessoa que eles não se sentem minimamente confortáveis e confiantes, né? Perfeito. Então, e os dois precisam, precisa ter isso. O paciente precisa do profissional e o profissional precisa do paciente. Não é uma, sabe, não é uma questão assim de beleza, ele que vai em outro ou que marque depois, porque eu tô aqui e tal. Principalmente porque se tu for analisar, assim, olhando por um ponto de vista mais, assim, talvez até abstrato, o mais importante, aquilo que tem de maior valor para um profissional da área da psicologia é o seu cliente, é o seu paciente. Porque é através dele que tu consegue aplicar aquilo que tu sabe, é ele que te bota dinheiro no bolso, no final do dia, né? Exato. Então, independente do tamanho da agenda, independente de qualquer coisa, e assim, tamanho da agenda, quantidade de paciente na agenda, tudo isso nada justifica, né, um atendimento ruim, até pelo contrário, as pessoas, os profissionais, né, eu estava olhando endocrinologista esses dias, que são que tem agenda para daqui a 3, 4 meses, tem um super atendimento. Liga, uma empresa, né, uma clínica lá, me ligou, explicou, tem alguma dúvida? Qual que é o interesse? E eu falei, bom, deve estar sem paciente, né? A mulher está aqui fazendo todo um, né, um atendimento e tal. E eu disse, não, que legal. Não, então é o seguinte, ó, já fez alguns exames? Tu faz os exames, aí tu traz e tal, não sei o quê. Eu falei, tá, e quando que tem consulta? Só para janeiro. Eu disse, pô, a agenda tá cheia, né? Eles não precisariam de mim, em tese, devem receber muito contato, mas estão fazendo um super atendimento. Então, quanto mais paciente tu tem, mais recurso tu tem para reinvestir em experiência do paciente, terceirizar alguma etapa, como a gente fala também. Né? Essa é a mentalidade. E eu acho que tem uma coisa super básica, mas é importante falar porque eu tenho percebido que esse básico muitas vezes não é feito, que é, gente, nunca, jamais a gente fala de outros clientes para o cliente que está na nossa frente. É isso. Então, assim, por exemplo, eu sou professora de algum curso, ou eu estou no Instagram, ou eu tenho outras fontes de renda, palestra, enfim, onde eu não falo do Fábio, eu não falo do João para o meu cliente Fábio. Mas quando eu tô lá dando uma palestra, quando eu tô lá gravando podcast, quando eu tô lá no Instagram, eu falo do João. E o Fábio me escuta nesses outros canais. E se identifica com isso. Deixa eu trazer um exemplo. Por exemplo, assim, quando o paciente desmarca ou quando o paciente cancela tratamento, para mim até é bom, porque aí assim eu me livro desses pacientes que não gostam do meu trabalho. Eu não posso falar esse tipo de coisa jamais em nenhum lugar. Nem, sei lá, nem dentro do avião indo visitar um amigo em outro país. Porque a gente não sabe quem está nos ouvindo e pela imagem que a gente passa, pelo desrespeito. Se o Fábio me escuta falando isso do paciente João, o Fábio pode muito bem pensar, se a Laura fala isso do João, quem disse que ela não fala isso de mim? Quem disse que ela não pensa isso de mim? Então, esse aspecto, assim, ele é crucial. E tem gente sênior na nossa profissão, sênior eu quero dizer assim, 10, 20, 30 anos de formado fazendo isso. Sim. Falando dos outros pacientes, desdenhando ou expondo, ou assim, eu não falo nomes, né? Claro, a pessoa não diz assim, João não quis mais tratar comigo, que bom, porque ele era um mala. Não importa, tá falando de outras pessoas, né? É que nem quando eu trabalhava em RH, que aí entrava lá o Fábio, que é o amigão do RH, a gente tomava cafezinho junto, e eu dizia, Fábio, nem sabe.
recém saiu daqui o Mário lá, o gestor daquela área, que cara chato, né? Nossa, cara mala, não sei o quê. Quem disse que o Fábio saindo ali do Sim, RH, nós do RH não vamos falar a mesma coisa do Fábio, né? Então, isso com serve para a certeza. vida, né? Mas aqui a gente está falando de cliente, acho Sim. que isso é importantíssimo, assim. Salão de beleza acontece muito isso, né? As Uhum. manicures senta para fazer a unha, a manicure começa a reclamar da cliente que estava anterior, ou entra uma cliente e fala, ah, que bom que hoje ela não agendou comigo. Uhum. Diz que quando você sai, a manicure não está falando de você, o cabeleireiro, Sim, ou o médico, ou seja quem for. Então, sim, isso é para mim isso importante. é básico, para mim isso é uma coisa assim que, né, eu nem precisava estar falando, mas o básico precisa ser dito, né? Então Com acho que certeza. esse, quando se trata de cliente, também é fundamental. E também, assim, situações onde tu não te identifica com aquele cliente, ou o cliente não está se identificando com o tratamento, ou não está rendendo, não está tendo resultado, ela, ela pode muito bem ser conduzida também pelo próprio profissional, né? Então, acho que tem dois pontos aí. O ponto de tu externar isso, né, e quebrar não vou dizer uma ética profissional, mas uma postura, talvez, né? Se tu não falar o nome, Uhum, não é tão ético assim, né? Mas ok, exato. mas uma postura, né, Uhum, profissional. E também mostra uma incapacidade tua, né, de gerir uma situação. Porque, poxa, se é, o cara é tão chato, se não tá funcionando, se não tá trazendo resultado, que tipo de profissional que tu é que tu não tá conseguindo conduzir isso, seja para encerrar, seja para redirecionar para um colega, né? A exatamente. ponto de tu estar falando assim, Exatamente. expondo a pessoa, não expondo o nome, né? Mas expondo, então, Sim, uma tem esses dois situação. pontos, né? Como que tu É, tá gerindo, né? Mas assim, exato. o importante é isso, né? É saber que o paciente é sim, em muitos momentos, em muitos pontos de interação, cliente, muitos deles, cada vez mais, né? Cada vez É, mais. exato. E que ele é o foco, tem que ser sempre o foco da atenção, é quem traz recurso financeiro. Ah, mas eu tenho muito paciente. Não é infinito. Se tu não tratar bem eles, Uhum. se tu começar a fazer esse tipo de coisa que tu citou, Laura, o teu nome pode ser manchado e aí tu vai sentir o que é não ter pacientes, não ter receita e talvez até não conseguir exercer aquilo que tu gosta de fazer. Então, preserve, se coloque no lugar. Eu acho que isso que é Exato. tentando já amarrar tudo aqui, né? Preserve a relação. Isso. Sempre senta na cadeira do paciente, sempre senta na cadeira do paciente para entender. Não estou falando fora da questão técnica da terapia, né? Senta na cadeira Isso. para entender, para ouvir. Não precisa fazer uma pesquisa de satisfação, mas pode dizer uma coisa que eu nunca te perguntei, Laura. A forma como eu mando a cobrança funciona para ti? Ou tu gosta mais de Pix? Ai, bem falado, porque boleto para mim é um saco. Se fosse Pix seria melhor. Tá bom, então, mês que vem a gente faz Pix, pode ser? Sabe assim? Desde que isso seja das coisas que funciona para ti, né? Exato. Não é flexibilizar Abre tudo. Sim, isso, abre esses questionamentos se eles são coisas que para ti tá tudo sim, bem, né? concordo. Porque daí a gente entra num outro campo, né? Que aí Claro. daqui a pouco cada um tá de um jeito e a gente tá perdido aí no Complica meio tudo, disso tudo. sim. É. Eu falei assim, não Sim, é precisa só um ser uma. exemplo. Isso, não precisa ser uma pesquisa de satisfação, Isso, mas também o que tu for perguntar tem que ter uma lógica e tem que estar conectado isso, também, né? Ah, quem sabe tu não paga exato. uma vez por ano só. O cara vai dizer, ah, É, legal. Não dá, né? não dá, não Mas, dá. mas, mas, Exato. mas dentro daquilo de agilizar, né? De trazer Isso. mais uma experiência E tem melhor, com uma outra certeza. coisa, né, Fábio, que a gente tem aqui que pode usar, a gente, nós psicólogos, que é a supervisão técnica, né? Então, se eu Sim, tô atendendo o Fábio, tô vendo que não vai rolar, que o negócio tá trancando, que a coisa não tá boa, vai para supervisão. Às vezes a gente sozinho não consegue perceber as coisas. exato. Então, ou troca uma ideia com algum colega, mas assim, pede ajuda técnica para encaminhar esse assunto, né? Se por um acaso não tá indo bem, assim. Então, Sim, acho que é isso, assim, não tem como a gente, nos dias de hoje, olhar para os nossos pacientes sem considerá-los clientes, perfeito, né? Porque, do perfeito. contrário, vai começar a ficar E, escasso. exatamente. E tu falou uma coisa importante aqui para fechar, agora que a gente amarrou, falar um Uhum. pouco também da nossa supervisão, porque a Isso. supervisão da parte técnica é muito importante e essas fichas
né, usar o termo que cair ficha, né, mas essas fichas que a gente ajuda a cair, vocês que nos assistem aqui e tal, elas caem de forma muito mais efetiva quando tu, por exemplo, tá num contexto de grupo, aonde tu traz um assunto, né, que tu diz, olha, eu tenho cobrado os meus pacientes dessa forma, e tu ouve, às vezes, um colega dizendo isso, dentro de um ambiente propício, né, apto a isso, com pessoas qualificadas para isso, e aí tu diz, caramba, eu nunca tinha pensado nisso, eu vou começar a fazer isso, certamente vai melhorar, sabe? Então, quem tiver interesse lá, o link na nossa bio ali do Instagram também direciona para 2 produtos que a gente tem, né, Laura? O Movimento Macropsicologia, são as bases do trabalho, é muito do que a gente fala aqui resumido em algumas aulas ali. Primeiro passo, digamos assim, para começar com mais a olhar. Ferramentais, né? Assim, com coisas para pôr em prática. Mais objetivas. Feito isso, pula para a supervisão, que é um trabalho mais completo, onde a gente se encontra quinzenalmente, os encontros ficam gravados, é uma coisa muito mais viva, com muito mais troca, com muito mais ideia, com muito mais insight, e é muito legal também. Ambos com valores super acessíveis, o nosso propósito é realmente trazer uma visão mais ampla, né, da psicologia, e a gente consegue cumprir esse papel. Mais moderna, mais inteligente. Né? Lucrativa. Lucrativa. E a gente consegue fazer isso com coisas simples, objetivas e acessíveis. Então, é isso que a gente faz também. Acho que é isso, né, Laura? Perfeito. É isso. Acho que por hoje já demos aí algumas pinceladas para a galera pôr em prática. Com certeza. Então vamos lá, né, Fábio? Não esqueça de acionar o sininho, né, para ser notificado sobre os próximos episódios e também se inscrever no nosso canal do YouTube. Exatamente. Então, também se fez sentido, né, esse episódio aqui, se teve algum insight, compartilha conosco, entra lá no nosso Instagram também, que é o @psicologia360 com 2 underlines, comenta os nossos conteúdos, ou também acessa lá o link também para saber um pouco mais dos nossos produtos e compartilha também com os teus colegas aí de profissão. Certo, gente? Obrigado aí pelo tempo de vocês e até o próximo. Um abração, até mais. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, tchau.